Capítulo 1023. Sua Majestade. Xiu ficou um pouco confusa e cheia de dúvidas quando ouviu a resposta do Visconde Stratford. Ela achou inexplicável que Charmaine abordasse deliberadamente esse capitão da Guarda Real apenas para investigar onde estava sua lealdade. Isso não parecia ser algo de grande importância ou valor. Quanto à resposta do Visconde Stratford, foi muito normal e sem falhas. Charmaine pagou com a vida por tal resposta? Xiu originalmente desejava insistir sobre o motivo da investigação de Charmaine sobre um assunto tão trivial, mas imediatamente percebeu que isso poderia envolver informações importantes muito cedo. Poderia fazer com que o Visconde Stratford, que não havia entrado no estado necessário, oferecesse resistência. Então ela gradualmente conteve seu impulso instintivo. Ela pensou por um momento e perguntou: "Você conhece Meissandere?" "Sim", respondeu o Visconde Stratford inexpressivamente. Xiu Derecha continuou fazendo perguntas simples e sem importância. "Quem é ele?" "Ele é o ex-capitão da Guarda Real", respondeu o Visconde Stratford simplesmente, sem dar mais detalhes. Neste momento, Force não ouviu a telepatia em uma camada tão superficial. Ela tirou a bola de cristal puro e colocou no bolso de Xiu. Depois de transferir seus itens, ela se abaixou novamente e tentou cuidadosamente pegar a cruz de bronze. Desta vez, entre seus dedos trêmulos, a sensação de queimação na alma não a assaltou. Isso permitiu que ela pegasse facilmente o item pontiagudo. Como esperado, esta cruz não pode coexistir com outros itens místicos. Eu ainda tenho a estatueta de papel da lua e a espiritualidade remanescente dos antigos espectros, mas ela não reagiu. Isso significa que pode coexistir com itens que não contêm características de Beyonder, mas não resiste à espiritualidade e à força. Se for esse o caso, também rejeitará a característica de Beyonder dentro do meu corpo? Mas não parece óbvio. Este é o outro efeito colateral negativo e leva algum tempo até que dê sinais. Force teve uma ideia geral sobre esta antiga cruz de bronze. Ela então guardou-o cautelosamente em uma bolsa que continha todos os tipos de materiais rituais. Depois de fazer isso, Force olhou para a pulseira prateada em seu pulso. Ela confirmou que estava completamente vazia e sem nenhum acessório pendurado. Ela havia usado todas as 5 pedras que lhe permitiam usar o teleporte. No entanto, Force não se sentia mais tão ansiosa como antes. Embora acreditasse que os delírios da lua cheia se tornariam mais claros e aterrorizantes com o uso de cada pedra, ela também sabia que com a ajuda do Senhor Louco, isso não seria um problema. Durante o ano passado, se não fosse por sua necessidade de passar algum tempo acima da névoa cinza durante cada lua cheia ou lua de sangue, ela quase teria esquecido que estava sofrendo o tormento dos delírios da lua cheia. Espero que a maldição seja suspensa um dia. Depois de desviar o olhar da pulseira prateada fosca, Force não pôde deixar de suspirar. Ela então agradeceu sinceramente ao Senhor Louco em seu coração. Não importa qual seja o seu verdadeiro objetivo, ele me resgatou uma e outra vez. Não foi apenas por causa dos delírios da lua cheia. O nível desta cruz não parece baixo. Eu me pergunto se o Senhor Louco estará interessado e disposto a aceitar meu sacrifício. Eu não tinha nenhum item bom ou notícia para retribuí-lo por sua benevolência. Finalmente vejo uma oportunidade. Este é um despojo de guerra comum. Eu possuo apenas metade dele. Eu me pergunto se o Senhor Louco está disposto a aceitar um sacrifício ao qual só tenho metade dos direitos. Não, Xiu também foi resgatada pelo Senhor Louco. Talvez isso possa agradar ao Senhor Louco. Se ele estiver satisfeito, poderá produzir alguns poderes Beyonder e me permitir registrá-los nas viagens de Leimano.
Não, as viagens de Leimano podem não ser capazes de registrar os poderes de uma divindade. Não será capaz de resistir aos poderes do Senhor Louco. Os poderes dos anjos sob ele também servirão. Não posso ser muito gananciosa. Ficarei satisfeita se o Senhor Mundo puder demonstrar alguns de seus poderes para eu registrar. Os pensamentos de Force vagaram porque ela tinha expectativas semelhantes a um sonho. Esse foi o instinto de uma autora de best-sellers. Quanto ao motivo pelo qual ela não esperava nada além do registro dos poderes Beyonder, foi porque ela percebeu hoje o quão importantes e aterrorizantes eram os poderes Beyonder no nível semideus. Se as viagens de Leimano não tivessem o furacão registrado, ela e Shield poderiam não ter conseguido capturar o Visconde Stratford. Elas poderiam nem conseguir escapar. Mesmo que ela não incluísse a Cruz de Bronze, o próprio Visconde Stratford era um Beyonder bastante poderoso. Se ele não tivesse sido ferido pelo furacão no início e ficado tonto com a queda, seus ataques furtivos poderiam não ter alcançado esse nível de sucesso. Havia uma grande chance de elas sofrerem um contra-ataque. É claro que separar a cruz do Visconde Stratford foi fundamental para a vitória desta breve batalha desta noite. E, novamente, tudo isso graças ao furacão. Pensando cuidadosamente, se mudássemos para uma situação menos urgente e se a cruz de bronze e os poderes do semideus no caderno fossem excluídos, Shield e eu poderíamos ter uma chance de derrotar o Visconde Stratford juntas. Podemos até ter boas chances. Os poderes de Beyonder registrados no caderno são variados e, quando reunidos, são verdadeiramente poderosos. Juntamente com a perfuração psíquica de Shield e os efeitos da lâmina invernal, em uma batalha frontal, é razoável que o Visconde Stratford seja derrotado se ele não tiver nenhum item místico especial. Um escriba vivo com rica experiência é na verdade tão poderoso. Quanto mais Force pensava, mais estranha se sentia. Ela percebeu que havia se tornado bastante formidável. Quando elas estavam lidando com o antigo espectro, ela já havia chegado a uma conclusão semelhante. E desta vez, o inimigo delas, o Visconde Stratford, era o capitão da guarda real da família real Loen. Ele era pelo menos sequência 6 e provavelmente sequência 5. Além disso, empunhava um item de nível semideus. O nível de sua força era claro, então isso imediatamente permitiu que Force avaliasse seu nível no mundo dos Beyonders. Embora a vitória delas tenha resultado principalmente de um ataque furtivo, um ataque bem-sucedido também foi uma manifestação da força de alguém. Eu já sou uma escriba. Com uma boa combinação de poderes, junto com as viagens de Leimano, já sou uma sequência 5 bastante forte. O único problema é que me falta experiência. Como Force refletiu pungentemente, ela lançou seu olhar para Shield e Visconde Stratford, continuando a ouvir suas perguntas e respostas. Neste momento, a pergunta de Shield já havia atingido um tema bastante importante que poderia facilmente resultar em resistência. Como Meissandere morreu? Depois de fazer essa pergunta, a expressão de Shield de repente ficou complicada e expectante. Ela também estava em um dilema, sentindo pontadas de excitação e medo. Esta era uma pergunta que ela queria fazer há 8 anos. Nestes quase 3.000 dias, ela procurou constantemente uma resposta, mas também temia que a resposta não fosse algo que ela esperava. Temia que seu pai estivesse realmente envolvido em um motim e por isso fosse executado, prejudicando sua reputação. O Visconde Stratford não respondeu imediatamente à pergunta de Shield. Ele pareceu ter dificuldade antes de dizer. Ele descobriu o segredo de Sua Majestade e tentou informar as 3 igrejas, mas falhou. Ele foi executado no local. Shield ficou atordoada por alguns segundos antes de finalmente confirmar a resposta que recebeu.
Embora essa resposta a tenha chocado, fez o coração em sua boca voltar à posição original enquanto ela se acalmava. Segredo, o segredo de Sua Majestade, ela murmurou baixinho para si mesma e perguntou em tom premente: que segredo? Force, que estava ao lado dela, também ficou chocada a ponto de ficar pasma. Ela nunca esperou que as coisas chegassem a esse estágio. Naquele momento, os músculos faciais do Visconde Stratford se contorceram visivelmente. Ele precisou de muito esforço para dizer algumas palavras. Esse segredo é... De repente, seu corpo estremeceu violentamente. Seus olhos confusos recuperaram o brilho. Logo depois disso, seu corpo desabou, transformando-se instantaneamente em uma bola de fogos de artifício. Os fogos de artifício vermelho sangue subiram ao céu e explodiram, iluminando o céu noturno ao serem refletidos nos olhos de Force e Shield. Tendo experimentado isso anteriormente, Force não perdeu tempo depois que seus olhos se fecharam momentaneamente. Ela imediatamente se agachou e agarrou o cadáver de Shermaine e a panturrilha de Shield. Suas figuras rapidamente se tornaram transparentes enquanto desapareciam do local, teletransportando-se para a área sul da ponte. Acima da névoa cinza, Klein, que segurava o cetro do deus do mar, viu os fogos de artifício que manchavam o céu de vermelho. Quando Force rezou para ele estava dentro do magnífico palácio observando as ações de Conas Kilgore. Ele convenientemente pegou a carta do sacerdote vermelho e usou uma estatueta de papel, agitou os poderes do espaço misterioso e deu uma resposta. Durante este processo, ele descobriu que a pessoa deitada ao lado da senhorita mágica e da senhorita julgamento era o Visconde Stratford. Este foi um dos alvos aos quais ele deu grande importância. Embora não o tivesse investigado pessoalmente, sabia que havia algo errado com ele. Ele sabia que a demônia Trice estava mirando nele, então ele se lembrou de sua aparência e características em um baile. Klein não sabia o que as duas membros do clube de tarô estavam fazendo, mas como envolvia o Visconde Stratford, definitivamente não desconsiderou sua importância. Ele observou diretamente o que aconteceu posteriormente com a senhorita mágica e senhorita julgamento através das estrelas vermelhas. Depois de avançar para um semideus e obter ainda mais autoridade, ele não precisava que os membros do clube de tarô orassem para observar diretamente sua vizinhança através da estrela carmesim. Isso era semelhante a marcar especialmente os crentes, mas Klein sempre manteve grande contenção em relação a isso e nunca tentou fazer isso. Isso o fez ouvir a conversa de Shield e do Visconde Stratford. E como ele conhecia a verdade subjacente, sabia muito bem qual era o verdadeiro significado e importância de a quem ele era leal. Combinado com a descoberta do segredo do rei pelo ex-capitão da Guarda Real, Meissandere, e como sua tentativa de informar as três igrejas falhou, Klein já tinha um palpite. Ele suspeitava que o maior culpado por trás da grande poluição de Becklund era o rei do reino de Loen, George III.